Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muita satisfação, muito prazer, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E na aula de hoje nós vamos falar do inquérito, né? Do inquérito. Professor, inquérito é coisa lá de polícia? Não, não é coisa de polícia, né? Nós estamos estudando o quê, gente? O Estatuto do Servidor Público Estadual de Mato Grosso, ok? Então, no Estatuto, pense comigo, a lógica do Estatuto vai definir direitos, vantagens, né, todos os direitos, todas as vantagens, todos os deveres, as proibições, as responsabilidades, que é todo o regime disciplinar do servidor público, né, todo o regramento do regime disciplinar. Quando o servidor público descumpre o regime disciplinar, a administração pública tem que agir. Tá? E aí nós temos dois instrumentos. Nós temos o instrumento da sindicância, que nós já estudamos em aulas anteriores, e nós temos o instrumento do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar, preste atenção, nós temos três fases. Primeira fase, que é da instauração. Como é que funciona a instauração? A autoridade competente, tá certo? Ela vai constituir uma comissão, que essa comissão, ela vai o quê? Investigar. Ela vai apurar os fatos de acordo com a portaria de instauração. Então, essa fase do quê? Da instauração, né? Aí, essa comissão, representando a autoridade competente que instaurou, ela vai o quê? Ela vai realizar o inquérito. Tá? O inquérito, que é o quê? O que diz o inquérito? Inquérito do procedimento administrativo disciplinar. Ou seja, é nessa fase que nós iremos ouvir as testemunhas, ouvir o acusado, tá certo? Aqui vai ter a indicação do servidor, depois vai ter a defesa prévia, o relatório final conclusivo da comissão e depois irá remeter para o julgamento. Tá? Essa fase do julgamento será objeto da outra aula nossa que nós estamos estudando em sequência. Bacana? Tudo bem? Vamos lá para a aula. Eu já fiz esse panorama geral para vocês, aí, uma visão sistêmica. Vamos falar do inquérito. Né? Antes da gente entrar especificamente nos artiguinhos, eu digo para vocês o seguinte, duas coisas. Primeira coisa, os assuntos são muito próximos da 8.112. Tá? Muito próximo, tá? O conceito da LC 04 com a 8.112 é muito próximo, então fique tranquilo sobre isso. Outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês, né? Estes assuntos aqui, da parte do processo administrativo disciplinar, normalmente é cobrado para aqueles concursos mais puxados, vou colocar assim entre aspas, para os cargos de analistas, tá certo? Para os cargos de analistas, principalmente analista na área jurídica, analista processual, até inclusive para defensor, procurador, juízes. Então, esse aqui é um assunto, né, quando tem no seu edital lá a Lei 8.112, tá certo? Dificilmente cai uma questão deste assunto para concurso de nível médio, tá certo? Para nível fundamental, tá? Normalmente, nível médio e nível fundamental, ele cobra até o título 3º da lei. Até o título 3º da lei, né? Talvez até o quarto, né? Até o quarto título da lei, que o quarto título fala do regime disciplinar, vai falar dos deveres, das proibições, das responsabilidades, da acumulação. Bacana, fechou? 10, né? Então, esse recado tinha que passar para vocês. Vamos falar do inquérito. Vamos lá. Aula gostosa, cara. Legal essa aula aqui, viu? Vocês vão gostar da aula, tenho certeza disso, porque é um assunto que tem uma lógica muito grande, né? Tem uma racionalidade, tem um juízo de valor. Então, quando tem assim, um juízo de valor e uma racionalidade, o aluno consegue fixar com mais tranquilidade. Vamos lá, artigo 180, do inquérito. O que é o inquérito? Inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos no direito. Tá? Tem que fazer consideração? Tenho. Aqui meu trabalho é esse, cara. Não é só ler. Se for só ler, tranquilo. Gente, primeira coisa, inquérito, nós temos o inquérito policial. Só que o inquérito policial não é o inquérito administrativo. O inquérito policial é da Polícia Judiciária Civil, tá certo? Que é regulado aí pelo direito processual penal, tá certo? Que é o inquérito administrativo, não é o inquérito policial. Olha, gente, ó, marquem esse cara aqui com marca-texto, bacana, são coisas diferentes, ok? E não o inquérito, consagrado aí, né, pela nossa Constituição Federal, é assegurado
a todo o acusado o pleno direito da sua ampla defesa e ao contraditório. Aí, ó, será contraditório assegurado ao acusado ampla defesa com utilização dos meios e recursos admitidos no direito. Então está aí para vocês, ele tem aí o direito à ampla defesa e direito ao contraditório a todas as fases do processo. De novo, em todas as fases do processo. Antes de prosseguir, eu tenho que fazer uma ajuda à memória para vocês, né, sobre a sindicância. A sindicância também é um procedimento lá constante na 04, na 8.112. Só que nós temos dois tipos de sindicância. Tem aquela sindicância investigativa, inquiritiva, onde aconteceu uma a autoridade competente ficou sabendo do fato. Não sabe nome, não sabe pessoas, não sabe como é que foi. O que ele faz? Ele faz uma comissão investigativa, uma sindicância investigativa, inquisitiva. O cara vai lá, os caras da comissão, olha, chama a testemunha, faz um relatório. Ali não está acusando ninguém, ali está investigando. Então, nessa fase, essa investigatória, não tem direito à ampla defesa ou contraditório, porque não está acusando ninguém. Então, só apurando os fatos, somente isso. Tá certo? Agora, faz uma sindicância para aplicação da pena de suspensão de até 30 dias, que cabe à sindicância. Aí sim, a sindicância processante, punitiva. Na sindicância sindicante punitiva, também há o pleno exercício constitucional da ampla defesa e direito ao contraditório. Ok? Então, tem a fase, então tem a sindicância punitiva, tá? A punitiva, acusatória, nesse caso, e também no PAD. PAD só tem um, que é, desculpa a expressão, para ferrar o sujeito, né? Esse cara aí, né? PAD, tá? E, cara, é traumático demais esse cara aqui, viu? Artigo 181. Os autos de sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Olha aí. Então, o que acontece? A autoridade competente, vou dar o exemplo do secretário de Estado, por exemplo, né? Ele vai lá, o secretário de Estado, ele instaura uma sindicância e, no decorrer dessa sindicância, verifica-se que a pena, a tipificação do acusado é para a demissão. O cara cometeu aí a corrupção passiva. Corrupção passiva. Né? Corrupção passiva. Crimes contra a administração pública. Está lá. O que o cara tem que fazer? O cara da comissão vai ter que remeter para a autoridade competente para instituir o quê? Um procedimento administrativo disciplinar com o cara, porque esse é o instrumento correto para as penas de demissão. E o que acontece? Essa sindicância que chegou a essa conclusão, esse processo de sindicância, atenção, integrarão ao PAD como peça informativa de instrução. Ou seja, não vai substituir o PAD. Bacana? Isso cai em concurso. De novo, como peça informativa de instrução. Ele vai instruir. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, amarelinho nesse cara aqui, amarelinho nesse cara aqui, né? Independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Então, está aqui para vocês. Eu vou voltar no exemplo que eu passei. Então, no decorrer de uma sindicância lá acusativa, tá certo? Punitiva, a comissão da sindicância chegou à conclusão que o cara cometeu um crime de corrupção passiva, um crime contra a administração pública. O cara vai fazer duas coisas, a comissão. Primeiro, vai despachar para o secretário, né, que é a autoridade competente, para ele instaurar o quê? O procedimento administrativo disciplinar. E esse processo dele vai fazer juntada, vai compor a instrução, tá certo? Peça informativa de instrução, tá? Vai para lá, só isso. E, ao mesmo tempo, tá certo? Tem que ser encaminhado para o fiscal da lei. Quem que é o fiscal da lei? O Ministério Público. Para quê? Para que o Ministério Público tenha ciência desse crime, né, e que faça a sua devida denúncia ao Poder Judiciário. Então,
Então aqui, ó, Ministério Público, já teve muitos concursos que o cara coloca Defensoria Pública, não tem nada a ver. Falar encaminha para o Judiciário, não é o Judiciário, a pessoa competente para receber esses autos nada mais é do que o Ministério Público. Bacana? Fechou, vamos lá. 182, vem comigo. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações, diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Ou seja, olha só, na fase de inquérito, o PAD tem 3 etapas: instauração da autoridade competente, nós já falamos sobre isso. Segundo, a fase de inquérito. Qual que é o objetivo principal da fase de inquérito? Está aqui. Ó, completa elucidação dos fatos. Completa elucidação dos fatos é o objetivo principal do inquérito. Quais são os instrumentos que a comissão processante tem para elucidar os fatos? Aqui, ó, depoimentos, tá certo? Acariações, investigações, coleta de provas, recorrendo, quando necessário, técnicos e peritos. Então, esse aqui é o objetivo dos fatos, né? Professor, dá uma adiantada para a gente como é que funciona esse inquérito. Tudo bem, vem comigo aqui. Então, nós estamos na segunda fase do PAD, que é a fase do inquérito, não é isso? Então, primeiro, né, é claro, já teve lá a instrução, já foi instaurada a comissão. Seguindo o rito, né, nós temos que a primeira coisa que se faz, né, nessa fase de produção de provas é ouvir a declaração das testemunhas. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente peço desculpas a você porque nós interrompemos o seu estudo. Mas essa aula é uma aula demonstrativa, ela significa apenas aí 30%, 40% da aula normal. É simplesmente uma degustação do que você agora espera você aqui no nosso curso da La Concurso. Nós aqui da La Concurso, nós fizemos uma super preparação pedagógica para atender, para arrebentar, para que todos os nossos alunos que cumprem as nossas orientações pedagógicas atinjam aí, pelo menos aí, fique na lista de classificados da SEDUC, pode ter certeza disso. Em 2017, 2018, nós tivemos o concurso da SEDUC e só do online nós tivemos mais de 1.000 alunos aprovados dentro do número de vagas. Então isso nos habilita a oferecer aí a melhor preparação para a SEDUC Processo Seletivo 2021, que vai orientar todas as contratações temporárias da SEDUC para o exercício de 2022, né? E lá nós temos o curso, atenção, técnico administrativo 10 de 20, temos o curso de professor, exceto as disciplinas específicas de acordo com o cargo, 10 de 20, e nós temos também para o apoio administrativo 10 de 12. Bacana? Gostou? Clique aqui embaixo e faça a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.